Continuando com as nossas reflexões na palavra de Deus, extraindo dela as lições que aprendemos com as experiências da vida de José, porque a palavra de Deus nos diz, o apóstolo Paulo, que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que possamos ser perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Falando aqui numa paráfrase nas minhas palavras. E a nossa reflexão hoje está baseada nos capítulos 40 e 41 do livro de Gênesis, que fala, no capítulo 40, fala sobre a interpretação de José dos sonhos dos copeiros, do copeiro e padeiro, chefes do faraó. Aqueles dois funcionários, eles tinham ali uma posição na corte de alta confiança. O copeiro era que servia o vinho, e nas cortes antigas, o que servia o vinho, geralmente, primeiro ele provava, bebia da taça que ele ia servir ao rei, para demonstrar que não estava envenenado. E o padeiro cuidava das iguarias especiais que serviam nas refeições. Então, certo dia, aqueles dois altos funcionários cometeram alguns deslizes e o faraó ficou muito furioso e lançou eles na prisão, lá onde estava José, que José cuidava dos outros presos. E certa noite, então, os dois tiveram um sonho. O copeiro-chefe que servia o vinho sonhou que estava diante de uma videira que ela deu flores e frutos, 3 cachos. E então ele, quando maduraram aquelas uvas, ele pegava aquelas uvas, exprimia e servia aquele suco, para o rei. Então, ali, depois, o copeiro também teve o seu sonho, ou melhor, o padeiro, e ele então sonhou que estava com 3 cestos e ia carregando 3 cestos de pães fresquinhos na cabeça. E no terceiro superior, as aves dos céus vinham e comiam os pães. De manhã eles estavam perturbados e José, chegando ali, viu no semblante deles, perguntou o que estava acontecendo e eles contaram sobre o sonho. Sobre o sonho, o copeiro contou o seu sonho, aí José interpretou e disse, olha, os 3 cachos de uvas representam 3 dias. Daqui 3 dias você será restituído à sua antiga função de servir o vinho ao rei. E o copeiro-chefe, para o padeiro-chefe, José disse, olha, daqui a 3 dias você será então pendurado no madeiro e as aves dos céus vão comer a sua carne. E isso aconteceu. Era aniversário do faraó, ele mandou chamar os dois, restituiu o copeiro à sua antiga função e mandou enforcar o padeiro. Muito bem. O que nós vemos aqui é interessante que quando ele interpretou o sonho do copeiro, ele disse para ele, olha, lembra de mim quando você chegar lá. Eu estou aqui nessa prisão, eu sou um hebreu, fui vendido como escravo e depois vim parar aqui sem ter cometido nenhum mal, crime, por injustiça. Lembra de mim? Muito bem. Só que acontece o seguinte, o copeiro esqueceu de José. Passaram-se 2 anos que José vai então ser retirado daquela prisão. Mas por que ele esqueceu? Aí nós às vezes pensamos que foi uma questão de ingratidão. Às vezes isso acontece na nossa vida, com as pessoas que nós confiamos e amigos, que quando nós estamos passando por circunstâncias difíceis e esperávamos que essas pessoas nos ajudassem, nos assistissem, elas simplesmente silenciaram. Pode ser uma questão de ingratidão, mas no caso de José aqui, o que nós vemos é que aquilo foi providência de Deus, é que não era ainda o tempo de Deus para agir. Se o copeiro comentasse aquilo lá, o que havia acontecido com ele, não ia acontecer nada. O resultado é que ele ia ficar mais decepcionado, sofrendo ali aqueles 2 anos de espera. Por que Deus permitiu isso? Porque Deus, no seu tempo e a seu modo, ele cumpre o seu propósito em nossa vida.
naquele momento não era o tempo de Deus. Agora, quando passa 2 anos ali na prisão, depois que ele interpretou o sonho do copeiro, é que Deus então disse, agora é hora de eu agir. E o que acontece? O que Deus faz? Então o faraó tem aqueles sonhos, né, das 7 vacas magras, gordas, que saem do rio Nilo, e depois as 7 magras que devoram as gordas. Dorme, acorda e dorme, tem outro sonho. Sonha com uma cova de trigos, com 7 cachos, espigas cheias, bem granadas. E aí surgem outros pés de trigo, né? Uma cova ali com mais 7 espigas mirradas, xoxas, que devoram as gordas. E ele fica perturbado. E então, de manhã, manda chamar os magos, os sábios, para interpretar o seu sonho, e ninguém deu conta. Só que o copeiro-chefe estava ali servindo. E ele então, naquela hora, Deus o faz lembrar do pedido de José. E então ele conta a história. Olha, quando o senhor ficou irado comigo, me lançou na prisão, aconteceu ali que eu e o padeiro fomos condenados, presos, e depois tivemos um sonho, e lá tinha um rapaz, um moço, um hebreu, que interpretou os sonhos meus e o dele, e se cumpriu. Eu fui restituído à minha função e ele foi enforcado. Então aí José muda a história dele. Chegou o tempo de Deus agir. É o que nós vamos falar na próxima oportunidade, concluindo essa série sobre José. Então, aqui agora Deus age no seu tempo, certo? Como eu disse, Deus, ao seu modo, ao seu tempo, ao seu modo, ele cumpre, ele age para cumprir os seus planos, os seus propósitos para a nossa vida. E mesmo que às vezes pareça que nós fomos esquecidos, até pelos amigos, devemos manter a seguinte posição, atitude. Primeiro, confiar em Deus, descansar nele, mesmo que não haja nenhuma promessa sobre aquele problema. Se estamos enfermos, temos promessa sobre cura. Mas mesmo que seja uma circunstância que não há nenhuma promessa específica, devemos confiar que ele é Pai amoroso, fiel e nunca nos abandonará, esquecerá de nós. E a segunda atitude, continuar orando. Paulo disse que não devemos viver ansiosos de coisa alguma, está lá em Filipenses, mas antes devemos apresentar diante de Deus as nossas petições, as nossas necessidades, com oração e ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as nossas mentes e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Que saibamos esperar no Senhor, descansar nele, porque ele tem cuidado de nós, como disse o Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e ele ouviu o meu clamor, né? Me atendeu e livrou-me, né, naquela situação que eu estava vivendo, aqui interpretando. Portanto, esperemos com paciência no Senhor, que ele, no seu tempo, a seu modo, agirá para cumprir os seus propósitos em nossa vida.